Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham aí pela internet, vocês que estão em todos os lugares, neste momento, dando uma pausa nas suas atividades para acompanhar esse nosso bate-papo. Prazer enorme. Eu sou Jailma Barbosa, falo direto de Caruaru, Pernambuco, representando todo o nosso estado e a TV Jornal SBT, o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, neste momento, se une em todas as plataformas para fazer com que você tenha uma noite maravilhosa. Estão preparados? Ela virou dona da própria história. Conheceu aí o budismo através de meditações, resolveu reescrever aquele livro que a gente acha que já está predestinado a ser isso ou aquilo outro, por causa dos nossos pais, por causa da nossa família, por tantas outras influências. Aí ela chega e decide mudar de história. Aqui comigo, ao vivo, Monja Cohen. Bem-vinda, Monja. Obrigada, Jailma, muito obrigada. É um prazer estar com você e todo esse povo lindo de Pernambuco, amado Pernambuco. Estamos juntos. Estamos juntos, Monja. E olha, essa sua história é muito curiosa, porque as pessoas podem até se perguntar, né? Como é que se acontece essa missão na vida? Como é que se torna monge, né? Aí a Monja era jornalista, era uma pessoa super ligada na época, né, era monja? Rock, gostava de se divertir. E aí encontrou, de repente, meditação e paz no coração, monja. Como é que foi isso? Eu acho que o fato de ser jornalista foi muito importante, porque eu era de um jornal importante aqui de São Paulo, o Jornal da Tarde, e cada dia eu chegava e a pauta era nova, você nunca sabia o que ia fazer, com quem ia falar. E eu era repórter da Geral, que se chama, né? Não tinha uma especialidade. Então, nós estávamos numa época muito confusa naquela, tinha um governo militar, tinha muito assalto a banco, tinha muito movimento nas ruas, foi um tempo bem difícil, década de 68, 79, né? 69, e essa época que eu era jornalista. E isso me fez pensar, será que existe uma outra maneira de viver no mundo? Que não seja tão violenta, tão agressiva, com tantos abusos, com tantas desigualdades sociais? E nisso me pediram para fazer uma matéria de arquivo sobre sociedades alternativas na Califórnia. E entre os vários grupos, havia um grupo que era Zen budista. Eu nunca tinha ouvido falar de Zen, nem de budismo, nunca me interessou. E de repente um grupo Zen budista. E eles trabalhavam já sem agrotóxicos, faziam reciclagem. Eu falei, que povo é esse? E aí eu comecei a procurar um pouquinho pelo budismo, pelo Zen. Foi o que deu o start nesse movimento. Teve a Guerra do Vietnã, um pouco antes, né? Mais ou menos nessa época, e havia a capa das revistas, eram os monges que põem fogo no corpo. Eu falava, nossa, que controle é esse? Ficar sentadinho pegando fogo. E os Beatles meditavam. Eles tinham ido para a Índia, com Maharishi, né? Então, eu fiquei pensando, nossa, esse povo que é inteligente, que tem uma capacidade de comunicação de massa incrível, é budista, pratica meditação. Os outros lá nos Estados Unidos praticando meditação. E esses monges com essa capacidade de controle, eu queria muito ter autocontrole. E eu fui atrás. Eu acabei indo morar na Inglaterra um tempo, porque me punham para entrevistar. Eu falava muito pouco inglês, sabe isso que você aprende na escola, assim? E me punham para entrevistar. Todos os estrangeiros que chegavam em São Paulo mandavam eu lá para entrevistar. E era uma vergonha, né? Eu não entendia o que eles respondiam, não sabia. Então eu resolvi, falei, eu vou pedir uma licença para fazer um curso de inglês em Londres. E Londres foi uma maravilha. O Caetano estava lá, o Gil, eu não encontrei eles lá, mas era aquela época, sabe? Que muita gente do Brasil tinha ido para lá. Então tinha uma sociedade alternativa muito interessante, o parque, as pessoas na rua. Então eu me entrei muito dentro daquela cultura que era uma contracultura, na verdade, né? E aí aprendi inglês o suficiente, voltei para o Brasil, não quis voltar para o jornal, o diretor do jornal me chamou que voltasse,
Mas eu tinha uma filha que eu tinha deixado aqui. Eu fiquei com muita saudade da minha menininha. Falei, não, não vou mais trabalhar no jornal, não. Porque o jornal não tinha hora para sair. Saía às 2 da manhã, às 3 da manhã, e entrava à 1 da tarde. Então, eu via minha filha muito pouco. Eu só levava ela para a escola e voltava. E eu tinha uma moto. Fui uma das primeiras mulheres a ter moto aqui em São Paulo. Monja motoqueira, só que não era monja na época. E aí a minha filha, e ela ia comigo de moto, naquela época nem capacete a gente usava, não era obrigatório. E ela chegava na escola toda descabeladinha, e a professora dizia, vamos pentear o cabelo assim? Não, ela queria que todo mundo visse que ela veio para a escola de moto com a mamãe. Então foi uma época bonita, gostosa, difícil, sabe? Não foi fácil. Sempre havia uma minoria de mulheres na redação, a maioria eram homens, muitas vezes o nosso salário não era igual ao dos meninos. Então, a gente teve que atravessar. Eu sou da geração que teve que abrir um pouco as portas para as outras meninas poderem entrar. É interessante que o mesmo aconteceu com a minha irmã. Minha irmã foi para a faculdade de medicina e só tinha 2 mulheres na sala de aula. E agora está cheio de médicas, né? Então, a gente foi essa geração um pouco... Eu tenho 74 anos agora, pensando que isso aconteceu quando eu tinha 19 anos. Então, faz muito tempo, mas foi essas aberturas que foram sendo criadas para a inserção das mulheres. E a gente teve que ser meio fortinha, porque doía. Às vezes machucava, mas a gente não desistiu. Não desistiu. Eu agradeço aqui, então, em nome de todas as jornalistas mulheres neste momento, né, Monja? Porque a gente, de fato, precisou dessa representatividade. A gente precisa que alguém dê o passo, né, para que a gente consiga entrar nesses espaços. Ou a gente tem que agradecer a quem fez isso por todos nós no passado, viu, Monja? E é linda, é encantadora essa história. Eu sempre, quando a ouço contando, é como se fosse pela primeira vez e me admiro com cada nuance que a senhora traz de fato, de garra, de luta e de desconstrução de imagem, né? Assim, de que muitas pessoas podem estar, neste momento, pensando que já foram predestinados para alguma coisa e eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela, né? E, na verdade, é possível tomar as rédeas da nossa vida. Agora, tem que querer, né, Monja? Tem que persistir muito, né? É isso mesmo, eu gostei do que você falou. Tomar as rédeas da vida em nossas mãos. Não deixar que o pai vai levando a rédea, a mãe, os irmãos, os amigos. A vida é nossa. Ninguém pode viver por nós. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Inclusive, de algumas vezes, errar. E errar, admitir o erro e corrigir o erro. Eu acho importante isso. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, o professor Cortella, que ele diz assim, não é errando que se aprende, é corrigindo o erro. A gente percebe que errou e corrige. Porque a gente fala, errando aprende, a gente não aprende nada, vai errar de novo. Isso é desculpa para a gente errar mais, né? Pois então, e a história de perceber tem muito a ver com a história da meditação. Quando a gente começa a observar em profundidade a si mesma. E isso, eu tive essa bênção, eu comecei a fazer meditação lá na Inglaterra, voltei para o Brasil, depois acabei indo para os Estados Unidos e fui trabalhar no Banco do Brasil, acredita? Eu fui funcionária local do Banco do Brasil em Los Angeles. Monja, foi lá que a senhora sentiu a raiva da Xerox, da datilografia, algo assim? Isso mesmo, foi no Banco do Brasil, em Los Angeles, uma rua chamada Flower Street, Rua das Flores, né? E eu sei que eu fui fazer era uma colagem, né? Vários papeizinhos, fiquei um tempão montando aquilo. Na hora que eu fui apertar para fazer a primeira cópia, entrou uma outra senhora, levantou, os papéis voaram, e eu fiquei com tanta raiva. Mas com tanta raiva, só que eu estava aprendendo meditação. Eu já estava frequentando o Zen Center lá de Los Angeles. E eu falei assim, o que é isso? Eu estou me achando tão zen, que eu estou tão de boa no mundo, estou com raiva do papel que voou. E eu pude rir de mim mesma. Foi a primeira vez que eu me peguei com raiva, na hora da raiva. E é isso que a gente tem que fazer. Não é dizer não vou sentir raiva. O que a gente sente é natural e é bom. Mesmo que seja raiva. Agora, não vai enfiar faca em ninguém, não vai matar ninguém, não vai criar uma situação, não vai brigar, não vai insultar. Mas a raiva pode ser a alavanca de transformação do mundo.
quando alguma coisa que nos deixa indignada porque é injusto, porque é incorreto, porque não é adequado, ou quando a gente percebe que a gente sente raiva de bobagem, e a gente pode rir da nossa raiva, rir da gente mesmo, não se levar tão a sério. Afinal, nada jamais se repete. Cada instante é único. Acho bonito quando a senhora nos diz que o instante é o agora e eu tenho que estar aqui, absolutamente aqui, né? Vivendo essa experiência desse momento. E em meio à pandemia tem muita gente sofrendo, né, Monja? Tem muita gente sofrendo pensando no futuro ou por causa dos resquícios, das sequelas do passado, do que aconteceu talvez há uma hora atrás. E eu queria que a senhora, já entrando nesse nosso tema da pandemia em equilíbrio, que a senhora já nos trouxesse, né? O que seria, Monja? O que seria de nós, né? O que é que teríamos que ter de atitude na nossa mente, na nossa vida, para a gente encarar com equilíbrio essa pandemia, né, Monja? É importante isso que você fala, equilíbrio é muito importante. As pessoas querem ser equilibradas e não é isso. A nossa vida está sempre nos reajustando e encontrando ponto de equilíbrio. É difícil, a pandemia está sendo difícil para todos nós, para todas nós. Porque a gente pensou que era um mês, depois que eram 3, que era um ano e já passou. E continua. Diminui um pouquinho, mas continua. Então, essa tendência nossa de olhar para trás, antes era melhor, ou o que aconteceu antes, será que vai voltar? E como que vai ser lá adiante? Claro que a gente tem que projetar o futuro, temos que nos preparar para o futuro, mas se a gente não tiver presente agora, se a gente não apreciar o momento no qual estamos vivendo, não vai ser bom lá para frente. Porque lá para frente também vai ser o momento. E na hora que a gente fala momento, já passou. Mas a gente tem que viver cada instante da vida com plenitude. Se está trabalhando em casa e os filhos estão com você, cuide dos seus filhos. Ele entra na sala, ele não atrapalha o seu trabalho. Você salva o que você estava fazendo e dá atenção para a criança, para o idoso, para o seu marido, para o seu companheiro, sua companheira. A ideia é essa. Esteja presente onde você está. E não é que você fica bitolado, estou fazendo isso, não falo com ninguém. Não. É foco absoluto. A presença pura é foco absoluto. Tudo está em foco. Na psicologia, se fala uma gestalt, né? Você vê o todo, e o todo é você. Você ouve o carro que passa, o helicóptero, você ouve o silêncio, e você percebe onde você está, e está vivo aqui agora. Você é capaz de agradecer. Tanta gente está no hospital, tanta gente sem poder respirar direito, tantas sequelas da Covid. Vocês sabem que morreram mais de 1.500 crianças, que quase ninguém está falando disso, da Covid. Ela está pegando todo mundo, ela não escolhe. E a gente é que tem que prestar atenção, porque ninguém sabe as causas que alguns ficam doentes, morrem, e outros não sentem nada. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Há uma monja que mora comigo e ela teve Covid durante esse processo. E no dia que o teste dela veio positivo, eu nem havia feito o teste. Por alguns instantes, tudo aquilo passa na cabeça da gente, né? Não que ela ia morrer. Eu fiquei pensando, eu posso estar com Covid, eu posso morrer, não vai ter leito em hospital, não vai ter equipamento, porque estava naquela confusão que não tinha oxigênio em Manaus, sabe? Quando ela ficou doente. E eu fiquei muito aflita, mas foram alguns instantes. De repente eu saí para o lado de fora, eu estava dentro de casa, eu saí por fora, olhei para o céu estava azul, tinha uma nuvem branca passando, tinha uma árvore verde do lado, era uma mangueira, que os passarinhos já comeram as mangas todas, mas estavam os passarinhos cantando, eu falei, eu estou viva, que bom! E é isso que a gente tem que perceber, nós estamos vivos agora e apreciar a sua vida nesse momento. Ela está em movimento, está em transformação. Lamentamos os nossos mortos, sim, com certeza. Não é que eu estou alegre, porque eu estou viva, não. Eu não morri agora, eu posso apreciar a vida. E o que eu posso fazer que seja melhor para o maior número de pessoas? O que eu estou fazendo aqui, essa live com a Jailma, é para isso, gente. Para vocês ficarem bem no meio dessa confusão, da dificuldade, do luto, da tristeza. A gente sabe que os nossos mortos, a gente não carrega eles nos ombros, porque fica muito pesado. Mas eles vivem no nosso coração. Eles vivem em nós.
e a gente dá vida a eles na nossa vida. Porque se foram amados que deixaram tristeza, é porque eram gente boa. E como é que eu me torno essa gente boa também? Essa gente que vai deixar saudade. Então, o que aprendemos com aqueles que se foram antes de nós e como é que fazemos a nossa vida digna para que quando a gente for embora, deixe saudade também. O pessoal não diga, que bom, já foi tarde. Não, que pena que morreu, né? Então, lembrem-se disso. Claro que não está todo mundo alegre, mas a gente não fica triste 24 horas por dia. Temos momentos de alegria e não tenha vergonha de ficar alegre. Não tenha vergonha de rir, mesmo que tenha morrido uma pessoa muito próxima a você. E lembre-se que nesse seu sorriso, essa pessoa está rindo junto. É isso que é diferente, sabe? Você perceber que aqueles que já se foram vivem em nós e que as suas mortes não tenham sido em vão, que sirvam para pesquisa científica, para que não se repita mais, para que a gente tome cuidado, ande de máscara, mantenha distanciamento, higienize-se. O que nós aprendemos, gente? Estamos aprendendo o tempo todo. E nesse momento, aprecie a sua vida. Você está aqui conosco, com a Jailma toda bonita, que está com essa blusa de renda. Ela me contou que ela ganhou. Onde foi que você foi que te deram a blusa? Foi em uma reportagem que eu fiz em Poção, que é uma cidade do interior aqui de Pernambuco. Poção das rendas Renascença, as rendeiras de Poção e de Pesqueira que fazem esse trabalho, Monja. É bonito a gente pensar nas coisas lindas que tem no nosso Brasil e que tem perto de nós. Porque a gente tem a mania de achar bonito o que está fora. O que vem de outro país é melhor. Não é, não. Aqui tem coisa maravilhosa, gente. E a gente poder investir nas nossas rendeiras. Não é bonito? Olha que ela está bonita ali. Elas vão ficar muito felizes, viu, Monja, com esse comentário da senhora. E, de fato, é um trabalho muito precioso. É um trabalho muito precioso. Elas demoram meses. Um trabalho como esse aqui, igual nossos artesãos do bairro Alto do Moura, que também tem sua dedicação no barro, né? Eles fazem uma arte incrível, são mestres na arte do barro. E tantas outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que têm os seus ofícios, todos muito importantes, né? Todos eles importantes para que a gente veja as belezas do mundo, que a gente possa valorizar as culturas, as profissões, não é isso, Monja? Essa diversidade tão incrível, Nossa, né? Diversidade. Artes e ofícios, né? Tantas coisas que podemos produzir, como o belo é importante, né? O equilíbrio das formas, é tão bonito isso, nossa. Monja, as pessoas que estão nos assistindo já estão aqui, mandando muitas mensagens. E vamos começar, então, a responder as perguntas deles. Vamos lá. Monja, vamos começando o nosso bate-papo com o nosso internauta. Sueli Galvão, lá no YouTube, da TV Jornal Interior, está perguntando como é conviver com a solidão social desse tempo, Monja. A senhora que também está mantendo o seu isolamento também, né? Tem passado por algumas experiências de renúncias. E como nós todos podemos conviver com isso? Não, tem coisas que são difíceis, né? A primeira vez que a minha filha passou pelo portão, do lado de fora, né? Longe. E na hora que eu me aproximei, ela fez assim para trás, como doeu. Porque ela está me protegendo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vê uma pessoa, filha é muito querido, né? E você vê uma pessoa que você quer chegar perto e ela se afasta. Eu tenho uma neta e 2 bisnetos, que eu não vejo desde dezembro de 2019. De vez em quando a minha neta manda uma fotografia, um videozinho, né? Então a gente tem essa saudade, principalmente desses mais próximos de nós, mas também das outras pessoas, né? Eu fazia muita palestra, tinha muito público, né? E a gente sente essa falta. Mas nós temos as redes sociais, gente. Em vez de ficar na lamentação do que eu não tenho, vamos apreciar o que temos agora. Veja que interessante, se a gente não tivesse essa tecnologia desenvolvida, e tem um brasileiro chamado Marcelo Gleiser, que ele mora lá no norte dos Estados Unidos, é um cientista, e ele diz assim, nós passamos do ano 2000 para 2005,
não crescemos na tecnologia. Podemos falar com qualquer pessoa do mundo, celulares, essa coisa mágica, o celular, que tem tudo nele, tem computador, é uma coisa incrível. Então a gente não está sozinho. É perceber que as outras pessoas, assim como nós, também sentem falta do abraço, do cheiro, né? De estar perto, mas é um momento da vida. E é um momento diferente. Eu digo que eu estou na clausura, estou fechadinha aqui na clausura, estou enclausurada. E é verdade, eu só saí daqui para fazer uma cirurgia de apendicite aguda. E ainda bem que não estourou o apêndice. Graças a Deus. E a gente está vivendo a experiência agora das irmãs de pés descalços, as irmãs, as freiras que vivem, né, nesse momento. Eu tenho, inclusive, assim, contato com algumas que a gente só se fala através de uma grade mesmo, né? A gente vai lá, dá o oi, pede bênção, conversa, partilha da vida. Mas eu sempre me colocava, nossa, como deve ser difícil para elas. E não, elas super felizes e elas estão ali para rezar pelo mundo e fazem com muita maestria. Já era os ensinamentos que a gente já tinha que ter há muito tempo, mas a gente estava meio preso nesse mundo da total liberdade, né? Mas agora a gente já aprendeu um pouquinho e vai ressignificando, assim como a senhora falou. Vou para a próxima pergunta, monja. Bora. Vitória Gama pergunta lá no YouTube da TVJC. Monja, alguma dica para quem não consegue ter concentração para meditar? E olha que a senhora está aí com um curso, inclusive, para ajudar nisso, né, monja? Foi bom você lembrar. Tem um curso que chama Despertar Zen, é gratuito, você se inscreve por www.despertarzen.com.br, com BR no final, né? E aí você se inscreve. A segunda aula foi ontem, a terceira aula vai ser lançada amanhã e a quarta domingo. Até domingo você pode se inscrever e você pode ver as aulas anteriores, que é isso. Como é que a gente desperta para a vida, para o mundo? E a meditação. Mas não precisa pensar que meditação é uma coisa que eu tenho que parar a mente, tem que ficar... Não, você pode meditar andando, você pode meditar num ponto de ônibus, você pode meditar na fila do banheiro da sua casa se tem muita gente. Mas como, monja? Eis a questão, como eu vou me concentrar? Tem alguma técnica? Respira, inspira, concentra, não pensa nisso, ouve... A gente senta, se falar não pensa, aí não dá certo, aí atrapalha. A gente fala assim, deixa rolar. A gente senta da metade para frente da cadeira, ou com a perninha cruzada, como você está, endireita a coluna vertebral. Nós estamos sentados nos isquios, que é a parte de baixo da bacia. Lembrar que a gente tem osso aqui, né? Porque da sustentação é osso e músculo. E aí a gente alonga a coluna, alonga a cervical, as orelhas ficam em linha com os ombros, o nariz com o umbigo. E a gente vai fazer respiração consciente. Não pensa em meditar. Pensa só o seguinte, na hora que a caixa torácica se expande, o ar entra. Agora a gente vai soltar pela boca, bem devagar, abrindo a glote. A glote é uma coisinha que tem aqui que faz um barulhinho, tá? Então a gente vai abrir, vai fazer assim. Mas bem devagar, a expiração é longa e lenta. A inspiração é natural, você não força. Vamos lá, inspiramos. Eu já soltei. Eu acho que como quem está em casa, eu já soltei muito rápido, monja. Mas essa então, é a técnica. A ideia é soltar devagarzinho, porque aí a gente encontra o equilíbrio. Porque quando as nossas emoções são respirações altas, entendeu? É isso mesmo, gente. Na hora que você respira mais profundamente e solta devagar, você encontra o eixo de equilíbrio. É só isso. E essa técnica nos ajuda a respirar melhor, a filtrar as nossas energias, a ter esse início, esse encontro consigo mesmo, monja? É isso? Assim, é o primeiro passo? É o primeiro passo, é o encontro com o seu corpo. O seu corpo, a sua respiração, o oxigênio. Nós não estamos numa época que a gente fala assim, quero respirar, começando com o Floyd lá nos Estados Unidos, um outro menino no Rio Grande do Sul, Beto, que foi morto também, quero respirar, e o pessoal sem respirador lá em Manaus. É isso, respiração consciente, nos coloca no presente, aí o oxigênio entra, você abre o diafragma, oxigena seu corpo inteirinho e seu cérebro,
para pensar melhor, para responder melhor ao mundo. Não se preocupe tanto em vou meditar, não. Eu vou entrar em contato comigo, com a minha respiração. A meditação é consequência natural desse estado de observação. Como é que eu estou? Eu estou aflita, estou nervosa, estou ansiosa, estou triste, estou alegre. Que legal, que bonito, isso é a mente humana. Não queira dizer pare de pensar. Parar de pensar é morte encefálica. Eu gosto de gente viva, a mente ó, incessante, luminosa. Lindo. E aí, gente, essa técnica do não parar de dar esses comandos, né? Pare de pensar. Não, deixar fluir, ouvir os sons e vai treinando, né, monja? Técnica, né? Vai treinando, treinando até se encontrar, né? Monja consegue sempre, monja, ficar concentrada? Não, claro que não. Isso eu pratico há mais de 40 anos. Não é assim tão fácil. Tem dias que a gente consegue, tem dias que não consegue. Por isso que a gente fala, não tem uma meditação boa. Tem que ela mostra como é que nós estamos. Então, e cada dia nós estamos diferentes, nós não somos iguais. Não só como a lua está diferente, o sol, o tempo, o céu, as pessoas que encontramos, o nosso metabolismo muda. O que a gente come, o que a gente dorme, não dorme, as tarefas que a gente se impõe, não consegue fazer, começa a ficar irritado. Então, tudo isso faz parte. Mas se você conseguir realmente dar 3 respiradas dessas, com a respiração bem longa, você entra num eixo de equilíbrio, que eu chamo ponto zero. Que é como no carro tem um ponto que chama ponto morto para mudar a marcha, né? Nem para frente, nem para trás. A gente pode encontrar esse ponto em nós, que não estou nem acelerando, nem estou indo para trás, mas estou tranquila para poder mudar de marcha, para poder acelerar, para poder retroceder, sem... Tá vendo? Mas... Oh, meu Deus. Tá dada a técnica. Agora todas nós vamos colocar isso em prática. Toda a redação que está nos acompanhando agora, todo mundo vai ter que fazer isso agora. Quando tiver aquela efervescência de notícias chegando, todo mundo fica zen, né, monja? Fica zen agora. Monja, respira. Respira. Parar e respirar, né, monja? A gente vai seguir com as perguntas, fazendo aquele bate-bola bem ping-pong agora, né, monja? Para a gente contemplar mais internautas o máximo possível aqui na nossa live. Aqui estão perguntando, monja Fátima Nogueira, lá no YouTube da TVJC, ela perguntou como controlar o emocional. A gente aprendeu a controlar a respiração. E o emocional? Através da respiração. É a mesma coisa. A respiração é onde controla todo o nosso emocional. Então, se você controlando a respiração, você entra em contato com as suas emoções e você escolhe como responder às provocações do mundo. Agora, Sandra Rodrigues pergunta no Facebook da TV Jornal Interior. Perdi minha mãe há 1 ano, tomei a vacina hoje. Faço acompanhamento psicológico e não tenho noção do meu futuro. Por quê? Não consigo conviver com a perca da minha mãe. Pois você tem que saber que a sua mãe vive em você. Por que você quer enterrar ela e matar ela para sempre? As mães vivem em nós e viverão para sempre. A minha mãe morreu há muitos anos e até hoje ela está vivinha aqui dentro. Eu vou fazer um prato de comida e minha mãe que faz. Ela escolhe, tem que pôr verde, tem que pôr isso. Eu falei, não quero, mamãe está lá, ponha. A mãe não sai da gente. Então, você está perdendo um papel social, né, de filho. Virou órfão, é isto. E a mãe vive em você. Seja você como era boa sua mãe. Em vez de sentir saudade, que é uma coisa egóica, deixa sua mãe ir livre, solta, feliz das mãos de Deus no céu, viajando por esse universo todo e sabendo que ela está te abençoando onde quer que você esteja. Abra as mãos, abra. Que lindo, monja. Renato Legal pergunta no YouTube da TV Jornal Interior, monja, boa noite. Como o budismo enxerga Deus? A causa primária de todas as coisas? Pois então, quando perguntavam a Buda qual é a causa primária, ele silenciava. Ele dizia assim, a mente humana é muito limitada para compreender o ilimitado. Então, Buda não fala em Deus. Né? A Índia tinha uma porção de deidades, né? E Buda vai dizer, não, o ser humano tem que despertar
E ele diz assim, se alguém joga uma flecha em você, você não fica examinando se a flecha vem da direita, da esquerda, de que árvore foi feita, quem fez. Você tem que tirar a flecha e curar a ferida. Então, a ideia do budismo é que a gente cure os males do mundo, as nossas dores, os nossos sofrimentos, e não tem muita preocupação com a origem do universo, porque diz que a nossa cabecinha não tem a capacidade de entender. Isso ele falou há 2.600 anos atrás, né? Antes do Steve Hawking falar como é que ele chama, da expansão do universo, né? Do Big Bang. Do Big Bang. Monja, inclusive, nessa questão de religião, né? O que é que a gente pode falar para as pessoas que estão nos assistindo agora de diversas religiões? Os cristãos que são evangélicos, católicos, a diversidade, né, que a gente tem, desde de candomblé, ateus, os budistas. O que é que a gente pode falar da religião em relação à religião que a senhora segue, que é o budismo? Eu acho que uma coisa importante que todos nós temos que desenvolver é a inteligência espiritual, que é essa procura do espírito pelo significado da vida, do propósito, por que nascemos, morremos, o que estamos fazendo aqui, Deus existe, não existe, o que você chama de Deus? Essas perguntas são lindas. Não é para fechar e dizer, já sei, acabou. É para perguntar. Eu estive falando com um padre católico lá da Colômbia, e ele diz assim que ele trabalha com a intra-religiosidade. E ele pratica o Zen. Ele não deixa de ser padre. Ele levou isso para Roma, gente, para o Vaticano. Ele fez o pessoal numa missa, lá todo mundo meditar, o Zen budismo. Então, a gente tem uma intra-religiosidade. Eu posso praticar a sua prática sem perder a minha fé. Você pode vir praticar comigo sem perder a sua fé. Não é para misturar, não é para fazer bagunça, não. É para a gente manter os nossos valores, princípios da religião que escolhemos, porque a gente escolhe, ou que nos escolheu. A gente diz assim, às vezes a religião nos escolhe, né? É alguma coisa de afinidades. E respeitar as outras. Não querer dizer que a sua é melhor que as outras, só tem um caminho, não tem inúmeros caminhos. É como se fosse subir uma montanha. Tem vários caminhos. O cachorro lá de beleza, né? Tem vários caminhos. A gente tem que escolher um deles. O barulhinho do cachorro. Então, tem gente que fica só na beirinha, na base da montanha. Ah, deixa eu experimentar essa. Agora vou experimentar essa. Agora vou experimentar. É bom até. Mas vai ter uma hora que você vai ter que escolher uma. Se você quiser chegar na essência do ser, se você quiser chegar no topo da montanha, você vai ter que escolher um dos caminhos. É bom experimentar alguns, mas escolha um deles. Porque qualquer uma das boas religiões, todas elas nos levam para o encontro sagrado. É possível ali. Vamos para a próxima pergunta, e isso foi muito importante para que todos os nossos internautas possam entender porque que em alguns momentos a gente está falando aqui Deus, Buda, e é isso, né? A monja explicou muito bem essa questão de respeitar todas as religiões. Vamos agora, Ana Maria Maciel, no Instagram da TV Jornal Interior, perguntando como desenvolver cada vez mais a espiritualidade nesses tempos. E a gente vai ver o que a gente fala de forma mais rápida, porque é muito amplo, né, monja? Essa pergunta é muito ampla, espiritualidade, né? Nós chegamos no tempo adequado para desenvolver a espiritualidade. Muita gente está em casa ainda, muitas pessoas com medo, muita aflição. É o momento de procurar o sagrado. Onde é que está? Existe alguma coisa fixa nesse mundo? Eclesiastes era um homem, gente. E esse homem, ele juntou o pensamento grego com o pensamento judaico, e ele dizia, tudo é efêmero. Buda, antes de morrer, falou a mesma coisa, 2 séculos antes. Não há nada fixo nesse mundo, gente. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Mas a gente programa, a gente projeta, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 1 minuto. Mas a gente vive com intensidade cada instante. É isso aí. O agora. Apreciar. Agora, é isso. Vamos agora para mais uma pergunta, monja. Divanir Lima, pergunta no YouTube da TV Jornal Interior. Alguma dica para combater o estresse, monja? Sabe que um pouco de estresse é necessário, né? Porque a gente fica muito relaxado assim, não faz nada. Então, precisa ter alguma coisa que nos mova, que nos provoque, né? Agora, quando é em excesso, você para de produzir, porque fica só, estou estressado, né? Respiração consciente. Vocês podem não acreditar, mas é uma chave de ouro que funciona.
Inspira e expira. Olha para o céu, olha para a imensidão, olha para a natureza, para as plantas. Aprende com a vida, com as árvores, que é o povo de pé. Aprende olhando à sua volta, com os pássaros, com a terra. Se você pegar um punhadinho de terra, quantas formas de vida já foi e virou pó. Nós também vamos virar pó. Para que tanta estresse, tanta coisa? Aprecie a cada instante. Seja você. Lindo, monja. Rivanildo Gomes pergunta no YouTube da TV Jornal Interior. Boa noite, monja. Com a prática da meditação, podemos nos manter em equilíbrio nesse atual cenário que estamos vivendo? Claro que sim. Eis aí um instrumento maravilhoso para encontrar o nosso equilíbrio. E tem meditação em todas as tradições espirituais. Tem no budismo, tem no cristianismo, os evangélicos também têm práticas de silêncio e meditação, os povos de origem africana, os nossos povos indígenas, todos temos. O judaísmo, o hinduísmo, o cristianismo, os muçulmanos, todos temos. Faz parte da mente humana, da natureza, o silêncio. E ele é preciosíssimo. Larissa Lira pergunta no YouTube da TV Jornal Interior, monja, como o budismo busca o equilíbrio entre a alma e também a mente e o corpo? Muito bem, a gente não fala muito em alma, a gente fala mais em espírito. E eu estava procurando isso esses dias, eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto. E ele fala um pouquinho isso, uma diferença entre alma e espírito. Mas, na verdade, nós estamos falando da essência do ser. E no budismo a gente vai falar que o corpo e a mente e o nosso espírito não estão separados. E quando a gente organiza o nosso corpo, nós organizamos a nossa mente e damos permissão ao nosso espírito para viver em plenitude. E quando o nosso espírito está elevado, ele vai organizar a nossa mente e o nosso corpo. Então, é deixar que os três trabalhem em harmonia. Esse é o segredo, gente, a harmonia. Monja, tem uma pergunta bem delicada aqui para a senhora, de uma seguidora lá do YouTube da TV JC. Ela diz que não consegue perdoar o agressor. O que fazer? Segundo ela, ele fez da vida dela um inferno, monja. Pois é, não é perdoar. A gente tem que compreender por que esse ser humano virou um agressor. Uma sociedade, uma cultura de violência produz pessoas violentas. Por isso eu digo que nós temos que transformar a violência numa cultura de paz. Não significa que você vai ficar recebendo agressão de volta. Você para isso, chama a polícia, prende o cara, a pessoa que está agredindo, ele vai ter que ser reeducado, vai ter que passar por um processo psicológico de reeducação, mas você não tem ódio. Você não tem raiva nem rancor, minha filha. Se aconteceu assim, porque ele também é vítima de uma sociedade de violência. Não recebeu amor, afeto, não soube lidar com o amor e afeto que você deu. Então não adianta você sentir raiva. Sua Santidade, o Dalai Lama diz isso: compaixão é você sentir compaixão até pelo vitimador, não só pela vítima. É difícil, é treino. E o Dalai Lama fala isso, não é visceral, não vem sozinho assim. Ah, vou sentir tanta compaixão por esse homem que me fez mal. Não, eu vou tentar compreender as causas e condições da vida desse ser infeliz, né? Porque um ser feliz não maltrata ninguém, não abusa de ninguém. O amor verdadeiro, ele é livre, ele é carinhoso, ele quer o bem de quem você ama, não quer o mal. Então, como que mudar essa forma de pensar, né? A gente tem muito esse problema, não é só no Brasil, não, é no mundo, né? Feminicídio, abuso das mulheres, e a gente tem que trabalhar para que isso não se repita. Mas guardar raiva, rancor, dizer que não perdoa, não tem que perdoar, você é mais do que alguém para ficar perdoando o povo por aí. A gente não está perdoando ninguém, a gente está compreendendo e também criando causas e condições para que esteja preso, que vai ser cuidado e vai ser transformado. Tem que passar por processo educacional, psicológico, emocional, porque se não fez com você, vai fazer com outras pessoas. E a gente tem que parar isso. Mas ficar com raiva só, dizer não perdoa, não adianta nada. Tem outra pergunta sobre raiva, inclusive, monja. Acho que são os nervos à flor da pele nessa pandemia também, né?
A Ozi pergunta aqui no YouTube da TV Jornal Interior, na hora da raiva, é melhor calar ou quem cala consente? Não, a gente não cala, mas também não xinga, não mata, não briga, não enfia a faca. Dá vontade de enfiar a faca, não enfia. Dá vontade de gritar, não grita. Respira a raiva, filha. E começa a perceber que a raiva é muito rápida, é que nem um raio, assim, ela vai... O resto é memória. E a gente não é boi para ficar regurgitando, mastigando de novo a coisa. Passou a raiva, agora eu vou ver a causa que dá raiva, o que foi que provocou a minha raiva e se eu posso mudar a causa. Quem foi que fez uma coisa que eu não gostei? Como é que eu mudo isso? A gente pode transformar a raiva como alavanca de transformação do mundo, do relacionamento, da vida. Não engole raiva e nem põe para fora. Porque aí você vai fazer com que outros também fiquem com raiva. Respira. Pensa o que você pode fazer para que seja diferente e que para isso não se repita. Conselho dado. Monja, tem uma pergunta aqui que ela é bem intrigante, assim, e ela, inclusive, para todas as religiões, né, ela muitas vezes se apresenta de uma maneira diferente a resposta, então acredito que a senhora vai falar muito em relação ao que pensa o budismo sobre isso. Maria de Fátima, lá no Instagram da TV Jornal Interior, ela falou que o irmão dela tirou a própria vida e ela pergunta, ele está em um lugar de fogo, ou seja, no inferno? Eu não sei onde está seu irmão, eu não sei. Mas no Japão e no budismo japonês, nós não consideramos que as pessoas que se matam vão para o inferno. É sempre um crime, né? Tirar a vida, qualquer tipo de vida é matar. Não, a gente não deve matar. Mas quem disse que ele não fez o que ele queria fazer com ele mesmo? Que ele esteja bem. O que você pode fazer é rezar para ele. Esteja bem, meu irmão, eu acolho a sua decisão. Me deixou triste, me deixou com saudade, me deixou até com um pouquinho de culpa, porque a gente fica pensando, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito, mas você não fez, você não falou, não adianta ficar nesse ser. O que a gente faz daqui é abençoar ele. Se quis ir, filhinho, irmãozinho, vai em paz, vai tranquilo. Não vá procurar agora sofrimento para você. Já sofreu bastante. Sofreu tanto que se matou. Não aguentou o tranco da vida, né? Vai embora, pode ir tranquilo. Não precisa sofrer no inferno, não. Já deve ter passado por lá, né? Porque só de querer se matar, a pessoa passou por muita dor. A gente só quer se matar quando não encontra saída. E às vezes o que a gente não tem é paciência. Se a gente esperasse um pouquinho mais, via a saída que estava ali adiante. A gente às vezes olha para o mundo, mas não tem jeito, não tem jeito. É que você não está vendo que tem jeito. Você não chegou no fim do túnel, você não viu a luz no fim do túnel, porque talvez tenha uma curva no caminho. Então eu não recomendo a ninguém que se mate. Ninguém deve matar, tirar a própria vida, nem tirar a vida de ninguém. Mas a gente tem que aguentar às vezes as dificuldades. E se ele foi, que vá em paz. E não joga ele no inferno, não. Você que é irmã dele, que gosta dele, ore por ele, para que ele vá para a luz infinita, para o céu e não para as trevas. Muitas perguntas, Monja. Acho que todo mundo acaba querendo colocar a situação para ouvir um conselho como esse, direto. Mas eu acredito também que essas perguntas que estão chegando dos internautas, pode ser a dúvida que alguém tem, e tem às vezes até vergonha de colocar ali, mas é importante que você coloque seu depoimento para que a gente possa, através dele, levar luz, afago, carinho na alma de quem está do outro lado e às vezes não está conseguindo expressar isso. Eu até, Monja, passei para a senhora algumas perguntas que a gente tinha feito umas enquetes e aí a gente vai fazer aquele jogo super rapidozinho, assim, que são perguntas mais gerais que chegaram lá no nosso Instagram do JC. JC é Jornal do Comércio, Monja, só para contextualizar a senhora aqui da nossa gama, né, de possibilidades aqui na TV Jornal Interior, Sistema Jornal do Comércio, e colocaram que a cada dia tem mais medo de alguém se aproximar e ir embora depois. Isso seja em todos os relacionamentos, desde o relacionamento que a gente já falou aqui, de quando a gente perde um parente, um ente, alguém que vai embora porque te deixou sofrendo de amor. E as dores do coração, né, Monja?
Monja, inclusive, teve essa experiência, Monja, né? A senhora veio de alguns relacionamentos, né? E casar é bom, né, Monja? Mas Casar existe... é bom. Não, sofrer por amor é bom, filha, que isso? Não tenha medo, não. Uma vez uma moça falou para mim, estou apaixonada, estou tão triste. Eu falei, mas que isso? Apaixonar é ficar alegre, é ficar contente, vou encontrar, não vou encontrar, o que vai acontecer. E se eu perder, perdi. Porque como a minha filha diz assim, a fila anda. Não se preocupe, a fila anda, virá outro amor. Pensar sempre nisso, né, Monja? Monja, estão colocando aqui a Lucelma Silva, perguntando lá no YouTube, por que aumentou tanto o medo e a ansiedade durante a pandemia? Nossa, nós temos uma morte rondando aqui, ó. Ela está por aqui, ó. Ela pode chegar a qualquer É momento. o medo da Claro que morte, então, mesmo, Monja, é isso? a doença da morte, da perda, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem comida. Nossa, a gente está cheio de medos. A gente quer chegar perto de alguém que tem medo, porque eu posso estar contaminada, posso contaminar, outro posso estar contaminado, não pode fazer festa. Nossa, a gente está com muita aflição, é natural isso. Então, não fique achando que você está enlouquecida porque está com medo e aflição, é natural. De novo, respira o medo, respira a aflição, volta. Ai, que bom, não estou morta, estou aqui, posso falar com as pessoas pelas redes sociais, posso mandar cheiro, beijo, amor, ternura, com desenho, com carinho de longe. E daqui a pouco a gente vai estar perto de novo. Talvez demore um pouco mais do que a gente esperava, né? A gente achou que era um mês, dois, três, talvez só em 22. Talvez só no meio de 22 a gente vai poder estar em festa, estar todo mundo junto, mas vai acontecer. Porque não há nada fixo, nada permanente, nem isso é, nem isso é. E aí a senhora já foi respondendo a pergunta da Edilene Pereira, né, dessa questão do medo de pegar o vírus, do medo, dos medos, dos receios. E Ana Maria Xavier, ela disse o seguinte, Monja, a dúvida dela é sobre depressão. Tem técnica, a mesma técnica da respiração que a senhora ensinou aqui, dá para controlar a depressão também? Não, depressão é doença, né? Existe alguma coisa que acontece conosco que não é depressão, entre não ter depressão nenhuma e ter depressão, que é doença, às vezes no meio do caminho a gente tem assim, uma certa nostalgia, a vida perde um pouco o encanto, mas isso é uma tristeza que passa. Uma tristeza mais profunda e depois passa. Depois passa. Agora, se fica 3 dias na cama, não quer levantar, não tem graça para nada, telefone e pede ajuda. Depressão precisa de ajuda, para a gente não ficar lá embaixo para sempre. Então, precisa de ajuda, às vezes precisa tomar remédio, precisa de ajuda especializada. Às vezes a gente começa falando com uma pessoa que a gente gosta, que a gente confia, dizendo, estou sem estímulo para nada, nada tem graça, e a pessoa não pode dizer, está tudo bem, vai passar. Não, vamos com ajuda especializada, que às vezes tem que tomar, falta um salzinho às vezes. Toma um remedinho por um certo tempo, depois não precisa mais. A meditação ajuda você a perceber que está deprimida, que está entrando em depressão. Ela pode ajudar para isso. E quem já teve depressão, através da meditação, percebe que está entrando naquele caminho ruim. E aí já sabe como é que sai. Quem nunca teve, vai ter experiência, né? A Adriana Nery, lá de Petrolândia, inclusive, está perguntando o seguinte, Monja, em relação à meditação para as crianças, é possível também? Nossa, que lindo! Tem gente que faz meditação, porque em Fortaleza tem um professor que levou meditação para as escolas públicas. É muito lindo isso. Em vários países do mundo, aqui em São Paulo tem algumas poucas escolas que têm meditação para criança. Só que a criança medita um pouquinho. Você fala assim, bebe um gole d'água, onde é que a aguinha está agora? Vai fazendo a plena atenção, né? A água está aqui, a água chegou lá embaixo, está fazendo barulhinho. Então vai trazendo ela para o presente. Vem cá, estamos aqui, estamos na sala de aula. É interessante que se a criança chega muito agitada, ela não presta atenção no professor. Então, se você traz as crianças... Quem ouviu o passarinho? O passarinho estava para a direita ou para a esquerda? Você começa com essa atenção no que está acontecendo agora, agora assim, vão todo mundo ficar bem quietinho. Criança acha graça, criança é divertido. E criança segue o que os adultos estão fazendo, os adultos que eles gostam. Se em casa papai, mamãe, titia, prima, irmã medita, ela vai querer chegar perto e falar, o que você está fazendo?
E a gente vai provocando aos poucos esse prazer da meditação, do silêncio, de perceber suas emoções. E não pode dizer que está com ciúmes é feio, não é, nada é feio. Está com ciúmes da mamãe? Nossa, não precisa. A mamãe também gosta de você. Sabe, você lidar, poder nomear as emoções. Não dizer que é feio, não tem nada feio. Nada que a gente possa sentir é feio. Apenas saber usar isso. A gente tem que preparar para colocar as palavras no lugar, né, monja? Às vezes, até a questão do alimento, né? Às vezes, a criança vê que a mãe fez careta com o alimento, então imita. A questão do medo da barata, a senhora já contou uma história em relação a isso, não foi? Do medo da barata, que a mãe grita, ai, uma barata, e a criança vai reproduzir isso também. As crianças imitam os adultos, né? Até uma determinada idade, quando começa a dizer, não vou ser que nem a minha mãe, não vou ser que nem a minha avó, né? Mas durante um certo período é uma cópia, porque nós somos os modelos dos adultos, né? E a gente começa a aprender que tudo que existe faz parte da natureza. E a gente não tem que ter, né? Claro que eu não vou comer a comida que a barata andou em cima, porque a patinha dela pode ter trazido até o vírus. Mas eu não vou ficar amiguinha da barata. Aliás, meu neto faz isso, meu bisneto. Ele pega uns bichinhos na mão e diz, ai, meu bichinho de estimação. Pode ser barata, bisu, qualquer coisa, tudo bichinho de estimação para a criança, né? E a gente não fazer com que ele tenha medo da vida e da natureza, né? É isso, né, monja? Pequenos hábitos. Eu já disse a todo mundo, gente, vai ter alguma palavra hoje nessa live que vai ser para a sua vida. E a gente já está falando até da educação dentro de casa para as crianças. Está vendo que é tão amplo estar diante da monja, conversando com ela e trazendo essa sabedoria para perto de nós, assim, nessas perguntas diretas que são inúmeras e às vezes até nos surpreende as perguntas que chegam aqui. Monja, por que a gente tem a morte por certo? Foi a Naécia Alves que perguntou lá no Facebook. Por que a morte é certa? Sim, por que a gente já tem a morte como certa? Porque a gente já viu que tudo que nasce morre. Você tem uma planta, uma flor, uma coisa, você tem um bambu tão bonito aí, ele vai viver eternamente? Não, ele tem um limite de vida, o nosso corpo tem limite de vida. A morte é comum a todos nós, mas será que não existe uma vida eterna? Aí vamos pensar nisso, né? Que é como se tudo fosse água do mar. Aí as causas e condições vêm e formam uma onda, que é a nossa vida. Ela termina, a onda acaba. Mas quando ela acaba, ela vira água do mar, ela nunca deixou de ser água do mar. Então tem uma coisa que é a eternidade da existência, que vai te tendo formas diferentes, movimentos diferentes, mas não tem fim. Monja, e um dia eu vi em algum desses vídeos que eu acompanho no YouTube com a senhora, que até no Japão, em um templo, um buquê de flores, ele foi montado, um arranjo para colocar no templo, com várias espécies, várias fases da planta. Uma mais velhinha, mais jovem, mostrando que essa nossa vida é assim, né? Nós temos várias fases para que a gente aprenda com cada uma delas, viva o hoje de cada uma delas e agradeça, né? Agradeça a Deus, ao universo, enfim, ao nosso ser principal da religião que a gente segue, por ter nos dado esse presente. E tem tanta gente que nesse momento, o presente que queria era pelo menos respirar, né, monge? Respirar sem a ajuda de um aparelho. Verdade. É verdade. Saber que a gente pode respirar e que a beleza em todas as diferentes fases da vida. Não é só infância, juventude, idade adulta. Agora disseram que eu estou na meia-idade. Antigamente disseram que eu estava na velhice. Eles acabaram de mudar isso agora. Isso é bom ou não, monge? É melhor estar na velhice ou na meia-idade? Tanto faz, porque é uma palavra, né? É só uma palavra. E a gente aprecia até olha no espelho e fala, nossa, agora tem umas ruguinhas aqui. Eu estou gordinha, então fica com menos ruga. Quando eu emagreço, fica mais enrugadinha ainda. Tá linda, monja, 74 anos. É fases da vida. A gente tem que, cada fase tem uma situação diferente, a gente convive com essas fases, né? Não adianta querer ser mocinha para sempre. A gente tem que aprender a ter saúde.
nas várias etapas da vida. E saúde não é um estado permanente. A procura desse estado de saúde física, mental, social é que é importante. E aí vem a história do Paulo Freire, né? Esperança de esperançar, de fazer acontecer. Então, a gente, qualquer fase da vida, podemos fazer com que ela seja excelente, maravilhosa, divertida, leve. Leve, leve. É bom demais ser leve, gente. Monja, tem gente que está estudando em casa. Tá aperreado aqui, viu? Soltar um termo bem pernambucano para a senhora. Tem gente que está aperreado estudando em casa. E aí o Carlos Jardiel perguntou lá no YouTube da TV Jornal Interior: na pandemia, estamos trabalhando e estudando em casa. Como lidar com desânimo e procrastinação na pandemia? Ai, que delícia! Procrastinação é uma palavra ótima. Outro dia eu ia fazer atividade, tem uma moça que me faz fazer pilates online, né? E ela diz, a senhora, antes primeiro, quando chegar para a aula, a senhora já está com o corpo quentinho, né? E eu sempre dava uma desculpa, e o marido dela entra no meio da câmera assim, a monja estará procrastinando. Eu falei, ai, que vergonha! Que vergonha! Então, todos nós, se der chance, a gente tem essa procrastinação. Aí a gente tem que sair desse lugar. E a gente sai como? Dando o primeiro passo. A gente fala, estou querendo procrastinar, não vou. Estou ficando com fatiga, preguiça, vou tomar um cafezinho, vou tomar uma coisa que me anima, vou molhar atrás da orelha para ficar fresquinho. Eu tenho que encontrar meios hábeis para despertar. E não adianta querer estudar 10 mil horas seguidas, não. Você estuda, por, sei lá, uma meia hora, 40 minutos, que é o tempo de uma sala de aula. Levanta e dá uma volta. Não adianta querer, se eu ficar aqui, não. Você não vai aprender mais, você vai aprender menos. O cérebro, como tudo, precisa de pequenas pausas. Por que as aulas são de 40 a 50 minutos? Então, não quero estudar 2, 3 horas seguidas, nem trabalhar. Trabalha um pouco, levanta, dá uma volta, toma uma água de coco, come uma tapioca com ovo, dá uma voltinha, sabe? Mas não queira fazer tudo em seguida, porque o problema da gente estar em casa é que não tem horário. A gente não tem mais horário. A casa era lugar para a gente descansar, ficar à vontade, brincar com as crianças, com a mulher, com os amigos. E, de repente, tudo a gente faz em casa. Então, a casa virou uma prisão quase, né? E aí a gente começa a querer fugir. Em vez de querer fugir, começa a trabalhar. Você põe um reloginho ali do lado. No máximo 1 hora. Deu 1 hora, faz tocar. Plim, levanta, respira, olha para o céu, estica. E você volta depois. Não leva mais do que 5 minutos, menos até uns 2 minutos. E aí você volta a trabalhar e você vai ver que criou novo ânimo. O que desgasta a gente é querer fazer. Preciso fazer, tenho que estudar, tenho que continuar. Não, assim não dá. Tem que oxigenar o cérebro, né? Tem que oxigenar. Ir nos presenteando, né? Tem que, de fato, Isso. Parar, respirar, beber água e fluir a vida, porque nem tudo é fácil, gente. Se hoje a gente está nesse compasso, nesse processo do estudar com algum objetivo, né? Se você está estudando, você tem o objetivo ou de concluir um curso ou de passar em um concurso. Imagina quem estudou 10 anos, monja, 9 anos para ser essa líder budista incrível e nossa representante na América Latina, monja. O mosteiro lá no Japão foi 12 anos, foi bem bom. Foi difícil, duro, triste, chorava às vezes, mas foi bom. A gente tem que atravessar os obstáculos. E teve uma época que eu fiquei muito triste, porque eu sentava para meditar e dava sono. Essa procrastinação, essa fadiga. Aí eu comecei a ver o que está acontecendo comigo. Por que eu estou com essa sonolência? E a minha superiora disse assim, você está estudando japonês demais. Estude menos japonês, o que é isso? E aí eu comecei a perceber o que eu estava fazendo errado. E a gente pode perceber, se a gente come demais, não dá para estudar mesmo. Então tem que ver a alimentação, atividade física é importante, dar uns pulinhos, né? Não é que tem que fazer uma aula, não, movimenta o corpo, movimenta as pernas, anda mesmo em casa, em volta da mesa, sabe? Dá um jeito de se exercitar um pouquinho, de comer com mais leveza, tomar bastante líquido, e aí trabalhar com intervalos, pausas rápidas, né? Grandes pausas rápidas. E dar um limite para o dia. Agora eu vou parar de trabalhar porque vou ver televisão, vou ler um livro, né? Escolha, vou fazer o curso Despertar Zen.
Eba, vai lá, inscreva-se. Aproveita que está focado em estudar, né, monja? Já coloca esse foco para meditação também, né? Agora, monja, a senhora também passou por esse período, né, de se cobrar demais. E aí foi preciso que alguém chegasse e dissesse: minha filha, seja mais leve, não tão rigorosa, as regras estão aí, mas vamos viver no compasso da felicidade. Foi isso, monja? Foi lá no mosteiro, a minha superiora. Ela dizia: o que é isso? Aprecie cada passo do caminho. E eu queria exigir das outras monjas, né, o comportamento delas. Falei assim: não é da sua conta. Se as pessoas não despertaram aqui no mosteiro, elas vão de despertar mais tarde nos seus templos, na vida. Você não está aqui para fazer todo mundo despertar. Essa tarefa é minha, não é sua. E foi muito bom. Tá vendo? A tarefa nem sempre é nossa, mas a gente quer carregar esse fardo que não é nosso. Então, é nosso despertar zen, nosso despertar para dentro de si, para que a gente leve o melhor de nós para o próximo. As pessoas vão sentir que a gente está leve, né? Monja, quando a gente fala de... A senhora até falou do perdão, quem somos nós para perdoar, né? Mas quando a gente, de fato, libera a nossa mente da mágoa, né? Quando a gente consegue olhar para alguém e se dizer assim: eu não sinto nada de ruim por essa pessoa, mesmo ela tendo me feito algo muito ruim. Isso é um crescimento espiritual, posso dizer assim, né? É um crescimento como ser, né, existente aqui nessa terra, que é estado de céu, para traduzir o melhor possível para vocês. É você provar o céu no qual você acredita, né, o paraíso no qual você acredita, aqui na Terra, vivendo em comunhão, né, vivendo em paz mesmo, que tenha memórias difíceis, né, isso com outra pessoa. A gente tem memória, a nossa vida é uma tapeçaria. E às vezes, com um nó lá atrás, ficou um buraco, né? E aí a gente vai fazer o quê? Não dá para ir lá atrás, dá para servir um pouco, para melhorar, mas é daqui para frente, né? Então, é exatamente isso, não ficar se lamentando tanto, não culpando os outros. Não... O que você falou é lindo, não carregar mágoa de nada. Reconhecer que essa pessoa só tinha isso para dar. Por que eu vou ter raiva dela? Ela só tinha isso para dar. Você vê, Jesus não dizia isso? O pior cego é aquele que não quer ver. Você não vai lá e falar: abre o olho, veja, veja. Não consegue. Então você apenas compreende. Pare de querer ser a palmatória do mundo, de transformar o mundo e as pessoas. Quando a gente consegue se transformar um pouquinho, já fique contente. A gente não consegue fazer isso. Então não fique se infernizando, né? Seja feliz, seja leve. Não guarde mágoa, rancor, vingança, então é um horror. Nada disso. É o fazer a nossa parte, né, monja? Cada um fazer a sua parte. E aí, quando não a gente permita ser abusada, né? É isso aí. Mas não permita nenhum abuso. Começou a abusar, você diz: não, dá limite. Mas o limite que você dá não é com raiva, não é com briga, não é com xingo, não é com ódio, porque o ódio provoca ódio, amor provoca amor. E é com essa dose de amor que eu quero agradecer, monja, pela sua disponibilidade nesta quinta-feira de estar aqui, né, ao vivo conosco. Eu sei que a senhora todos os dias maratonas de live, uma agenda cheia, lotada, mas sempre assim tão carinhosa, tão atenciosa com cada um. A senhora nos ensina e nos inspira, viu, monja? Dia após dia. E você hoje me ensinou e me inspirou muitas coisas. Fiquei muito feliz de conhecê-la. E realmente agradeço muito a você, agradeço essa bênção do céu e da terra de poder estar com você, jovem, bonita, inteligente e desperta. Você não precisa mais despertar, você já despertou. E tenho certeza que você faz despertar pessoas à sua volta. Mas é um processo infinito, não é porque a gente despertou que está tudo bem, sempre há um pouquinho mais a aprender. Então isso é para todos vocês, e a minha gratidão profunda a você, Jailma, porque muitas vezes eu não aceito os convites, mas alguma coisa me fez aceitar o seu convite, e agora eu sei o que foi. Parabéns. Vida longa e saudável. Como eu dizia, paz e bem, muito amor. E é assim, não tem mais o que dizer. Só agradecer, agradecer, agradecer. Um beijo a todos. Agradecemos a você que estava aí do outro lado. Tá vendo por que eu falei para vocês que essa live ia te ajudar
a mudar o seu jeito de ver a vida, tem muita coisa para acontecer na sua vida. Confia, acredita. Saúde e paz para todo mundo. Monja. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Essa nossa live foi um oferecimento da TV Jornal Interior, Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, todos integrados com nossas rádios, Rádio Jornal Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina, Recife, todos vocês do JC, Pernambuco. Obrigada a todo mundo que estava nos acompanhando em cada cantinho aqui desse Brasil e no mundo. A gente se encontra. Tchau, tchau. Apagar a luz. Que linda! Nossa, eu tenho que ir embora agora, mas você é muito linda, parabéns. Ui, Monja, cortou um pouquinho, como foi? Você é muito linda, parabéns. Meu Deus, Monja, eu sou muito, 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 muito grata a Deus por cada palavra que a senhora me ensinou desde quando me colocava para dormir. Até esse momento, de fato, eu fiquei muito emocionada, muito mesmo, Monja. Eu disse até no e-mail a Taniô que eu tentei trazer